O Estado tem, com o passar do tempo e o amadurecimento das sociedades, tem funções relevantes no campo da educação, da saúde, da infraestrutura. Agora, a questão fundamental que eu acho que nós temos que pensar em termos de Brasil é que tipo de Estado reflete hoje a correlação de forças que nós temos na sociedade. E como que nós podemos formular uma tese, já que nós estamos caminhando para, em tese, né, novas eleições presidenciais no ano que vem, depois de um golpe, ou seja, depois de um processo de ruptura que foi gestado dentro do Estado, um golpe civil, como foi civil de 64, apenas operado por parte das Forças Armadas, mas um golpe civil com ramificações internacionais, e nós vamos enfrentar uma eleição que a gente espera que aconteça, né? Vamos lutar para que aconteça, tentar garantir que aconteça, mas sabemos que, mais uma vez, é uma eleição com todas as deformações da democracia brasileira. A começar por um mal que atinge todo o país, mas que, particularmente, ele é muito danoso para o Estado brasileiro e para a democracia, que é o monopólio dos meios de comunicação. O monopólio dos meios de comunicação deforma a imagem que o cidadão tem do Estado. Ao invés do cidadão buscar ser participante e se sentir pertencente àquela nação que organiza o Estado, o que nós vemos é uma deformação da imagem do Estado, que é tratado como inimigo da sociedade. O Estado é tratado como um grande ente que é um inimigo número 1 da sociedade. Claro que, evidentemente, isso não vale quando a família Marinho precisa do dinheiro do BNDES. Mas é preciso o dia todo denunciar as mazelas do Estado e não mostrar um único exemplo edificante da ação do Estado e dos seus servidores. E esse é o mal que também atinge frontalmente, até por isso, a democracia brasileira. Nós temos, nesse momento, uma das maiores lideranças da história do Brasil, percorrendo vários estados do Nordeste, sendo acolhido carinhosamente por multidões, e a gente só sabe disso pelo WhatsApp, porque pela Rede Globo você não vai saber disso nunca. É impossível, não haverá qualquer menção, a não ser que morreu alguém durante esses episódios e a culpa foi de alguém da equipe do presidente, do ex-presidente. Estou citando esse exemplo, podia citar N outros, mas é fundamental que a gente entenda que existe uma crise do sentimento de pertencimento da sociedade, do cidadão brasileiro, à nação, e, portanto, o reconhecimento do Estado, exatamente porque as pessoas são levadas a acreditar que a imensa maioria, com exceção de 1 ou 2 juízes e 3 ou 4 procuradores, são todos corruptos que estão se beneficiando de altos salários, de muitos meses de férias por ano. Bom, nós precisamos ter uma concepção, se nós queremos mudar isso, precisamos ter uma concepção. Primeiro, de ganhar a nossa base dentro do serviço público para a ideia de que é preciso construir o pertencimento, o sentimento de pertencimento da sociedade. É preciso constituir uma aliança de classe entre o servidor público, que não vive, às vezes, no serviço público, a luta de classe, porque vive uma relação administrativa, mas vive na prática, como cidadão, a luta de classe no seu dia a dia. Eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte: essa disputa ela vai ser cada vez mais intensa. Está em curso no Brasil uma tentativa de acabar. E foi muito feliz a citação aqui do Carlinhos, daquele episódio trágico. Era meu segundo dia no Ministério do Trabalho. O primeiro dia foi a posse, cumprimentos, tal. No dia seguinte, eu chego lá de manhã, vem a nossa mineira Ruth, secretária de Inspeção do Trabalho, não sei se ainda é, acho que não, né? Aposentou, né? A Ruth, que esteve no governo Fernando Henrique, mas era uma profissional de carreira, com uma visão de Estado, permaneceu no governo Lula. Ela falou assim: ministro, aconteceu uma tragédia. Mataram 4 servidores, 3 fiscais e um motorista. E eu me desloquei junto com o Nilmar Miranda
para o Palácio do Planalto, onde o Zé Alencar estava interinamente da presidência, quando o Lula estava viajando. E entramos no helicóptero e fomos lá para Unai, a tempo de ver a cena dantesca dos corpos pendurados no cinto de segurança e esvaindo sangue ainda, já mortos, mas... Eu estou dizendo isso pelo seguinte, não é para fazer discurso piegas, não. É que ali é uma materialização do papel do Estado, que estava combatendo o trabalho ilegal ou escravo, e que sofreram a resistência de quem estava sendo fiscalizado através da ação armada de bandidos que fuzilaram, terceirizaram, inclusive, o crime, né? Porque o mandante não estava no local. Foram pistoleiros de aluguel que assassinaram 4 servidores públicos. E, por incrível que pareça, na época houve especulação na mídia de que porque os servidores estavam sendo muito duros na fiscalização. Como se fosse possível alguém julgar num jornal que alguém poderia morrer porque estava sendo muito duro. Porque estavam abusando do poder de fiscalizar. Quem tem que julgar isso é a justiça. Jamais um jornal ou um pistoleiro ou um mandante. Então, eu queria encerrar minha fala, para não consumir o tempo da íntegra, dizendo o seguinte: nós temos uma obrigação. Eu estava falando isso agora há pouco com companheiros do meu partido. Nosso problema em 18 não é simplesmente desfazer o golpe. O golpe provocou uma nova etapa, na minha avaliação, do enfrentamento político do Brasil. A pergunta é: queremos ser uma nação e um povo ou um bando e um território? Queremos ser uma nação soberana ou um satélite de um outro projeto hegemônico? Agora, objetivamente, ou a gente formula um programa para esse enfrentamento, uma estratégia para esse enfrentamento, uma visão de como fazer esse enfrentamento que não se esgota em 18. 18 é uma etapa, porque em 18 vai estar em discussão o futuro do Brasil. Está em discussão já. 18 vai ser o ápice de uma etapa onde está se discutindo o futuro do Brasil. Assim como eu, funcionário do Banco do Brasil, 38 anos de banco, hoje aposentado, eu lutei muito para que as pessoas que não são do Banco do Brasil, ou da Caixa Federal, ou do BNDES, entendam qual é a função na nação dessas estruturas. Briguei com o presidente do Banco Central do governo Lula, que hoje é ministro da Fazenda, que ele dizia o quê? Está errado a TJLP. Agora ele conseguiu, acabou com a TJLP. Ele dizia isso e do Ministério da Fazenda vinha uma turma aliada com ele. Eu falei: vocês não sabem o que é o BNDES, como a Argentina nos inveja, porque eles não têm BNDES, eles não têm FAT, eles não têm fundo de garantia. Esses instrumentos operados numa visão republicana, de representação da sociedade, são revolucionários para nossa estrutura de renda, que é vergonhosa. E eu acho que esse sentimento que eu sempre defendi onde eu passei, de dizer o seguinte: o serviço público representa a materialização de uma visão do Estado Democrático de Direito. O serviço público tem que assegurar o cumprimento daquilo que a democracia decide, a cada momento. Na educação, na saúde, na justiça, no Ministério Público, no Poder Executivo Central, onde se governa, onde se concentra as funções de governo, na cultura, na infraestrutura, no setor financeiro, da Petrobras, na soberania energética. A materialização dessa decisão democrática é assegurada por servidores públicos concursados de carreira comprometidos com a democracia e não com o seu projeto pessoal de vida. Também é importante, mas é importante para ele. Importante para mim, o meu projeto pessoal de vida. Não para o coletivo. Essa é a grande questão. O equilíbrio entre não ser corporativista, respeitando as lutas corporativistas, ter noção de Estado, de ação, de público, e ter noção de que
Essa missão é irrenunciável enquanto servidor público. Enquanto o sindicalista não pode renunciar à luta. Não pode deixar de lutar, senão ele deixa de ser sindicalista. Ele pode até ter mandato sindical, mas não é sindicalista. Assim como o parlamentar que renuncia à representação autêntica do seu voto, ele deixa de ser deputado, mesmo tendo mandato de deputado. Ele deixa de ser o que ele pretendeu ser. E assim por diante. Então, eu acho que essa é a grande questão, que é a reflexão que eu procuro fazer. O servidor público, o serviço público, como elemento indispensável à concretização do Estado Democrático de Direito. Jamais se afastando daquilo que é o cumprimento da lei e o cumprimento dos programas de governo democraticamente escolhidos. Obrigado.